Bom dia, paz de Deus, que Deus abençoe a sua quarta-feira, que ela seja próspera, abençoada e que aonde você colocar as mãos possa haver frutificação. Que Deus abençoe o teu dia, nada melhor do que começar com o nosso devocional, o pão da palavra de Deus. E hoje eu trago para você um verso que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 12, onde Deus chama Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, prometendo fazer dele uma grande nação. É muito importante nós olharmos para Abraão e compreender que Deus dá uma ordem clara para ele: sair do meio da sua parentela, sair do meio daquele lugar, porque todas as vezes que Abraão olhava para aquela casa, para aquele momento, para aquele tempo, para aquelas pessoas, para aquela forma de pensar, ele se lembraria de quem ele era. E aquelas pessoas não aceitariam o propósito de Deus em sua vida. E tentariam o tempo todo ficar lembrando ele de quem ele foi um dia. Das suas fragilidades, das suas fraquezas. Não querendo acreditar que essa nova versão, construída pela própria palavra de Deus, fosse de fato Abraão. Iriam o tempo todo tentá-lo persuadir a se lembrar do passado. Mas ele não estava mais lá. Então, para olhar para o futuro e para a promessa que Deus tinha, a primeira ordem foi: sai do meio da sua terra, sai desta maneira de pensar, sai desta maneira de agir. Com velhos costumes, com velhos hábitos, na nova formação da tua história, não caberá aos velhos processos. Por isso, Jesus disse que não se pode deitar vinho novo em odre velho, colocar pano novo, remendos velhos. É muito importante você entender que nós precisamos agir mediante a renovação da nossa mente que Cristo Jesus colocou. Muitas vezes é preciso sair da nossa posição. É preciso sair do lugar que nós estamos. Ainda que haja medo, ainda que haja confronto, ainda que haja dificuldade, há sempre um plano de Deus no meio do caminho a ser executado para nós. Meu amigo, entenda, José não tinha o plano todo quando foi vendido pelos seus irmãos, mas a mão de Deus é tão poderosa que fez o próprio adversário trabalhar ao favor da obra de Deus, porque ele queria um governador no Egito. Então ele só fez com que aqueles que trabalharam contra José fizessem exatamente o que ele queria como Deus. Quando Moisés foge para o deserto de Midian, lá Deus estava preparando o libertador do povo de Israel. Tem dificuldade que Deus dá ordem. Tem dor que Deus traz para nós apenas para que Ele possa nos curar. É preciso compreender o que o processo vai nos ensinar. É preciso compreender o que o deserto vai nos dizer. Qual a fase nós precisamos passar para que nós possamos alcançar de Deus o que Ele requer de nós. Para que nós possamos abraçar aquilo que Ele deseja para nós. É uma parte importante da tua trajetória entender que as guerras trabalham ao favor de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Levante-se, olhe, é só um processo, é só um tempo, é só um momento, é só um estágio, vai passar. Mas para isso, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vai em direção à promessa de Deus. Quando Jesus cura o cego, ele leva para fora daquela aldeia
porque naquela aldeia ele só era cego e ele iria sempre ser lembrado como cego. E ainda que estivesse com a visão, iriam querer taxar o tempo inteiro com as feridas do passado, acusá-lo de quem um dia ele foi, mas já não é mais. Entenda que muitas vezes Deus quer que nós saiamos do nosso lugar para que ninguém possa nos acusar daquilo que um dia fomos e hoje não somos mais. Eterno Deus, a ti te peço que as pessoas que estão ouvindo possam compreender a tua vontade, o teu desejo na sua própria trajetória, e que saiba exatamente o propósito que tu requer, e que ao entender possam se pôr a caminho da promessa, do lugar, da preparação, da ordenança que tu tem para elas. E que compreendendo possam executar aquilo que é o teu desejo. Porque ainda que nós queiramos mudar, sempre haverá um caminho para tu nos trazer de volta. Foi assim com Jonas. Foi assim com Paulo. E com todos aqueles que de alguma maneira quiseram se desviar do propósito que tu tinha. Nos faça acordar, nos faça entender, nos faça compreender. E o teu nome será glorificado, em nome de Cristo Jesus, o teu amado Filho, aquele que vive e reina e intercede por nós para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Não desista do teu propósito, daquilo que Deus colocou dentro do teu coração e deu ordem para você. Faça o que for preciso, mas não sai do caminho. Tenha uma grande quarta-feira.